Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Novembro é o mês no qual se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. A data 20 de novembro é uma referência a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que se tornou o símbolo de resistência da luta por liberdade e combate à escravidão. Essa instituição vil e cruel, que não poupou corpos nem mentes ao longo de séculos e, infelizmente, até hoje, se reflete nas sociedades que não conseguiram eliminar o racismo, a intolerância, o preconceito e a desigualdade tão presentes no dia a dia de quem sente e vivencia a dor dos traumas raciais históricos, compartilhados ao longo de gerações. Somente 135 anos nos separam de um Brasil legalmente escravagista. E além das políticas públicas, ações afirmativas e leis que já existem, o que falta para a escravização de fato ser uma página virada na nossa história? O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a Ialorixá e coordenadora do coletivo Dan-Egi, Jo Brandão. Entre tantas ações realizadas pelo coletivo, uma delas é o Novembro Negro, evento de valorização ao sentimento de pertencimento e reconhecimento da força ancestral dos povos descendentes do continente africano. Seja muito bem-vinda, Iaju. Obrigada. Ao Toda Mulher. Esse Obrigada, espaço que é nosso, da gente, nós mulheres. Mas antes de começar, eu queria me apresentar para as pessoas que estão acompanhando o Toda Mulher, pessoas que têm baixa visão, pessoas cegas. Então, em respeito a essas pessoas, eu vou me autodescrever. Como eu falei, eu sou Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do seu vídeo, sou branca, tenho os cabelos loiros, a pele clara, estou vestida com um vestido cor-de-rosa e uma sandália laranja. Eu sou uma mulher negra, né? Estou usando um turbante lilás na cabeça, estou usando um vestido estampado africano lilás também, com sandália preta. Estou sentada ao lado direito do vídeo. É isso aí. Novamente, muito bem-vinda ao Toda Mulher. E a gente Obrigada. Eu comecei na apresentação do programa falando do dia 20 de novembro, onde se comemora, foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, esse líder quilombola, essa liderança que representa a resistência para o movimento, marido de Dandara, né, também uma grande mulher desse movimento que lutou também contra a escravidão e todos os males da escravidão. De fato, é a data em que se comemora. O que significa essa data para o movimento negro? É isso. Bom, o 20 de novembro para nós, primeiro a gente precisa dizer que ele é uma construção, né? Porque dentro do processo de resistência há o processo de escravidão. E também o que foi o Quilombo dos Palmares, que hoje em Alagoas é reconhecido como patrimônio, o espaço lá em Alagoas, Serra da Barriga, Alagoas. Esse resultado, como construção da data, faz com que o Estado brasileiro ele reconheça essa data, né, como simbólica e significativa para o movimento negro, mas essa data ela é reconhecida a partir de reivindicações políticas, da discussão do que é a importância de Zumbi dos Palmares a partir da resistência quilombola, da formação de um território de resistência, de uma comunidade, com toda uma estratégia de sobrevivência. Então, o Estado brasileiro reconhece esse dia enquanto Dia da Consciência Negra a partir da reivindicação do movimento negro, de referendar e reverenciar Zumbi como uma liderança, como um herói brasileiro, que tem uma participação significativa no processo de resistência ao racismo e à escravidão no Brasil. E aí nós passamos a comemorar, trazendo também debates políticos, ações que vão fazer a reflexão sobre a importância dessa resistência negra, principalmente como resultado da diáspora africana aqui no Brasil, que os quilombos são uma dessas maiores referências junto com os povos tradicionais terreiros. Dandara, como a gente fala, não é uma mulher que também é guerreira, participou dessa luta de resistência e é pouco falada, né? Porque historicamente a mulher
acaba sendo invisibilizada e somente de uns tempos para cá ela vem sendo lembrada, não é? Alguns movimentos, alguns apontamentos, algumas referências. Essa invisibilidade, ela vem desse hábito também, dessa herança patriarcal também, Iá? Sim, a gente tem uma sociedade construída em alguns com resquícios muito negativos, que é um do patriarcalismo, o machismo, o escravismo, são os ismos que permeiam a base da sociedade brasileira. Então, esse patriarcalismo, do ponto de vista dessa referência masculina nos processos de resistência, ele também traz um processo de invisibilização da participação das mulheres, que, ou seja, Dandara enquanto companheira, esposa de Zumbi e muitas outras mulheres negras de referência, elas, além da luta contra o racismo, contra a violência da escravidão, elas também precisam, continuam até os dias atuais, estabelecer processos de desconstrução dessa invisibilidade e silenciamento das mulheres negras nos processos de resistência. Ou seja, nós estamos à frente de muitos espaços que são de resistência dos quilombos, das comunidades negras, as mulheres quebradeiras de coco, as quilombolas, as mulheres de terreiro, as mães. Estamos segurando e construindo e sustentando esses espaços nos cuidados com as pessoas. No entanto, os processos históricos sempre nos invisibilizaram e sempre criaram um mecanismo de silenciamento das nossas vozes e dos nossos corpos enquanto presença ancestral nesses espaços. Isso é fruto de uma sociedade machista, patriarcal, sim, e que nós temos até os dias atuais que construir mecanismos de defesa sobre isso, mas também de desconstrução e de enfrentamento, né? Eu acho que nós, mulheres negras, eu costumo dizer que nós não fazemos, que mulher negra não tem processo de vaidade, de visibilização, de aparecimento. Nós temos rompimento diário com o processo de silenciamento no qual nós fomos submetidas. Essa visibilidade no sentido de reconhecimento, não é? A partir do momento que você você é reconhecida dentro de um processo histórico de força, você também representa uma força para que outras mulheres também consigam se movimentar dentro desse sistema e combatendo esse machismo, essa violência contra a mulher, que a gente sabe que ela ocorre em várias escalas. A mulher, ela sofre violência, se for uma mulher negra, a violência ainda é muito maior. Se for uma mulher negra e pessoa com deficiência, a violência também vai tomando, né, ela vem aumentando. Então, essa visibilidade tem a ver com esse reconhecimento de que existe uma força que precisa ser valorizada, que precisa, né, ser falada, na verdade, não é, Iá? A senhora concorda? Bom, existe esse aspecto, mas é importante dizer que para nós mulheres que estamos à frente de movimentos, ou de um terreiro, ou do quilombo, ou de qualquer outra instituição, para nós nunca foi um caminho fácil, um caminho aberto. Nós sempre construímos essa abertura, né? Nós construímos essa abertura. Então, eu costumo refletir no movimento, e eu acho muito ruim quando alguém, na sua construção de militância, ele vai construindo uma visibilidade, mas essa visibilidade ela não pode ser confundida com fama. Entendo. No meu entendimento, para uma mulher negra, porque nós, mulheres negras, sempre fomos violentadas, nossas vozes foram silenciadas. Então, todo e qualquer espaço que uma mulher negra construir, de que a sua voz traga reflexões políticas sobre as realidades das mulheres nesse enfrentamento às diferentes formas de violência, isso precisa ser olhado como um rompimento desse silenciamento que é estrutural, né? Assim como o machismo, como o patriarcalismo, como o racismo é estrutural, o silenciamento faz parte dessa estrutura de opressão, que quanto menos essas vozes femininas negras chegarem aos espaços, mais confortável para essas estruturas machistas e patriarcais. Portanto, nós, mulheres negras, ao construirmos esses espaços, eles nunca foram trazidos para nós gratuitamente ou ofertados. Nós construímos isso. Por isso, a gente não pode incorrer no equívoco de entender que a luta, que o fato de uma mulher negra, ou que se apresente como mulher negra,
ascendida economicamente ou que esteja num patamar acima de mulheres que estão, por exemplo, na favela ou nos bairros pobres. Isso é um equívoco, porque se alguma mulher negra chegou no nível de situação econômica mais abastadas ou de emancipação política, esse processo foi construído. Sim. Então, você não pode ter isso como um parâmetro, porque isso são exceções. Então, o parâmetro para nós é reconhecer essas mulheres que estão nos bairros de periferia, nas favelas, nos quilombos, nos terreiros, nos lugares onde muitos não querem estar, defendendo seus espaços, seus territórios, as suas práticas culturais e religiosas, suas lutas, a sua comunidade em si, no sentido de construir esse espaço. Ou seja, a gente não pode imaginar que se alguém conseguiu fazer faculdade, fazer doutorado, escrever livros, essa mulher ela passa a ser uma referência como se ela não tivesse um caminho construído a duras penas para chegar. Sim. Então, eu costumo refletir, como muitos outros companheiros, que as pessoas negras, ao chegarem nesse nível, nós primeiro temos que quebrar a ideia do topo. Essa ideia de escada de topo é uma cilada para nós. Reforça essa porque parece narrativa que nós, da meritocracia. Que parece que a gente tem que caminhar num degrau até chegar. E quem não chega é porque é incapaz. Isso é muito horroroso. Então, quem chegou nesse nível, nessa caminhada, ela não chega sozinha nunca. Não se pode perceber dessa maneira ou se apresentar como uma exceção. Eu fui capaz. Não é assim que funciona. Para quem é de luta, para quem é militante orgânico, sabe que todos os nossos companheiros que chegaram a fazer doutorado, que constrói, que elabora, que escreve, que publica, essas mulheres têm um histórico, às vezes, inclusive, de violência para chegar nesses lugares. E elas não estão imunes da violência política, nas suas falas, nas suas posturas, porque essas mulheres, elas são afronta para determinada estrutura de sociedade. Então, ela continua sendo um desconforto, né? Acho que essa é a palavra mais adequada, um desconforto para um padrão social construído de não se permitir uma mulher negra nesse espaço construído, ou seja, ainda que ela passe por um processo de violência, para chegar no nível de visibilidade do qual ela usa esse espaço como voz para que as outras se sintam representadas e também se coloque nessa perspectiva de rompimento constante, essa mulher nunca vai deixar de sofrer violência, porque ela está num lugar onde ela provoca desconforto. Porque não é uma sociedade, a sociedade brasileira não está preparada para isso, né? A gente precisa refletir que ela vai sendo amoldada na medida de que o movimento vai trazendo reflexões. Por exemplo, você hoje já consegue ver apresentadores negros ou apresentadoras negras nos canais de TV, mas nós demoramos muito nesse debate, nessa discussão da representatividade. Né? Não é ideal. Não é ideal em mas vários espaços. Mesmo as que sofrem preconceito, racismo, piadas nas redes sociais. O que essa negra está fazendo aí? A gente tem vários exemplos, o histórico de Glória, de Maju já é agora, né? Mas ela vem numa força a partir do que ela vivenciou vendo Glória Maria, outras apresentadoras negras, jornalistas competentes, lutando muito para chegar a ter o grau de reconhecimento que às vezes é pós-morte, né? É como se romantizassem essa chegada lá, esquecessem todo o sofrimento. A senhora acha que é proposital essa narrativa de só dar destaque quando a mulher está lá no ponto alto? É uma estratégia para fortalecer exatamente aquela narrativa do merecimento, né? Chegou lá porque mereceu, chegou lá porque... Ou não? O que a senhora acha disso? Por que acontece assim? Eu acho que são vários aspectos para ser refletido. Pode ser uma estratégia do sistema, que é um sistema branco, masculino, patriarcal, mas eu acho que existem outras questões por trás. Por exemplo, se a gente pegar do ponto de vista da representatividade nos meios de comunicação, nós podemos imaginar que há um desconforto desse ambiente na medida que a sociedade começa a trazer elementos de reflexão.
a sociedade brasileira não é supremamente branca. Nós somos maiorias, a população negra. Então, como é possível que uma sociedade com quase 90% de pessoas negras, 99% dos canais não apresentam um apresentador ou apresentadora negra? Tem algo errado nessa lógica. Isso é bem curioso, não é? Maranhão então, tem mais de 70% da população. 70% da população negra. Ou seja, essa reflexão ela vai sendo forçadamente pela própria sociedade e principalmente pelo movimento negro, de mulheres negras, feministas negras, no sentido de fazer com que esses espaços, né, se auto-revejam, se auto-ressignifiquem, porque, do contrário, elas ficam, ficam obsoletas, elas ficam fora do padrão. Porque hoje é inadmissível você não ter o que nós chamamos de representatividade. Né? Nós somos um país ainda, hoje, discutindo representatividade negra na diplomacia brasileira, que é eminentemente branca e masculina. Ou seja, para que nós tenhamos diplomatas negros, é preciso se estabelecer processo de cota. Olha isso, nós estamos no século XXI e você não visualiza diplomatas negros. E a cota sempre causa muito incômodo, não é? O debate sobre cotas, ele causa muito incômodo. A gente vê a repercussão geralmente negativa de pessoas que não aceitam a cota justamente por essa narrativa que eu sempre falo aqui da meritocracia, né? Não, que é isso, eu também não sou rico, eu tive que estudar, por que ele merece mais do que eu? É como se não reconhecesse toda a desigualdade que há no país, não é? E essa realidade que a gente tem como reflexo da escravidão. A gente tem 135 anos apenas, né, desde que houve a abolição da escravidão. Pouco tempo, a escravidão durou quase 4 séculos no Brasil, e a gente tem esse curto espaço de tempo desde a abolição até hoje. As pessoas não compreendem que a cota ela vem para suprir, não é o ideal, não é o que se pretende, mas ela vem, de certa forma, para corrigir esses espaços, não é, Iá? A cota, ela é um processo que eu diria de equiparação de direitos, é uma correção, você disse bem, a base de toda essa discussão, ela está a partir de uma sociedade forjada e formada num processo de escravidão. Então, a abolição da escravatura no Brasil, ela não traz para a população negra um processo de emancipação política. Sim. Você já tem a violência da escravidão por uma supremacia branca que compreende que esta massa negra pode ser mão de obra escrava, desqualificada e violentada, violada, e ao se ter o processo de abolição de forma legalizada, que encerra um ciclo, isso não significa dizer que essa população que era escravizada tornou-se uma população com oportunidades. Ou seja, não houve um processo de emancipação que permitisse que a população negra brasileira escravizada se tornasse sujeita de direito. Então, você sai de um processo de escravidão, onde a maioria é analfabeta, mão de obra barata, violentada, sem moradia, sem processo de regularização das suas terras, sem terras para se colocar, sem espaços. Então, nós temos aí, se costuma dizer que em 300 anos de escravidão não se termina em 300 dias, né? Em 300 anos. Sim. Precisa ser um dobro desse tempo para que essa sociedade se refaça, se reconstitua e rompa. E o Brasil é muito claro nessa posição. Hoje nós temos várias situações que evidenciam muito fortemente que nós temos uma sociedade ainda muito arraigada em princípios dessa relação desigual. E as cotas, elas nunca foram compreendidas por essa sociedade como uma equiparação de direitos, e ela incomoda, ela causa desconforto, porque ela coloca em pé de igualdade as pessoas brancas com oportunidades econômicas de viver e de se projetar do ponto de vista intelectual, do estudo, com o filho da empregada, que pode ser que nós nos cruzemos no corredor da universidade, ou seja, a empregada da casa no bairro de rico, com o seu filho, pode o seu filho cruzar no corredor da universidade com o filho do patrão. Isso é inadmissível numa sociedade
construída na escravidão, onde os negros não passariam de ser escravos. E isso é tema para reflexão durante todo o ano, durante e principalmente todo o processo. Durante o mês, né, da consciência negra, que é o mês de novembro. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a conversa sobre o Novembro Negro com a Ialorixá Jo Brandão, coordenadora do coletivo DANEGI. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a Ialorixá e coordenadora do coletivo DANEGI, Jo Brandão. DANEGI, o que ele significa? Boa pergunta. Esse é um nome relativo a um orixá Vodum, também chamado Dan, que é a grande serpente, né? E Egi, ele é uma abreviação correspondente aos Odus, de Edionilé, de Oxalá e de Nanã, na tradição do candomblé da qual eu pertenço. E ele é um nome dado, inspirado por uma entidade religiosa da nossa casa, que deu esse nome e nós acolhemos como um presente, criamos uma instituição e estamos trabalhando nessa perspectiva de colaborar com projetos sociais, com o enfrentamento ao racismo religioso, e uma série de coisas que a gente vem desde 2018 trabalhando no sentido de fortalecer essa instituição. E é sobre isso, não é? A gente fala do Novembro Negro, do novembro, o mês da consciência negra, mas são ações que elas são realizadas durante todo o ano. É preciso estabelecer uma educação antirracista, é preciso fazer com que as pessoas se compreendam parte dessa história e combatam, não é, essa situação. O racismo é algo que é muito sério no Brasil. Sim. Tem gente que não se reconhece racista, tem gente que não consegue perceber que está sendo racista ou faz de conta que não, apesar de tanta informação que existe hoje sobre isso. Tem gente que não está disponível a debater e que acha bobagem. As ações e os desafios estão dentro dessa linha também? As ações do coletivo e de outros coletivos, do movimento também? Sim, o coletivo ele nasce numa perspectiva de atuar, ele é formado por povos de terreiro também, ativista de meio ambiente e direitos humanos, mas ele tem um dos objetivos que é o que a gente prima mais, que é o do enfrentamento ao racismo religioso. Nós temos uma população de religião de matriz africana muito grande no Maranhão, é uma terra negra, terra de Vodum, uma população quase, mais de 70% de população negra, automaticamente que a religiosidade de matriz africana ela é muito pujante nesses espaços. E o coletivo ele tem objetivo de atuar nessa linha, que é uma linha que a gente chama de advocacy, que é onde você vai atuar com esses grupos, fazendo incidência política para que se gere políticas públicas de enfrentamento. Esse é um dos nossos objetivos. O diferencial é que nós somos de terreiro também, então não é comum gente de terreiro construir processos técnicos de assessoramento. Geralmente nós somos sujeitos das ações de outros. E por isso nós fizemos essa reflexão de criar o coletivo por nós mesmos, nessa perspectiva de que nós precisamos nos qualificar, nos profissionalizar e atuar com temáticas voltadas a respeito das nossas vidas por nós. Existe uma regra, nada sobre nós sem nós. Então a gente é muito tranquilo sobre isso, porque o que nós estamos fazendo enquanto instituição qualificando pessoas de terreiro para que nós tenhamos a nossa atuação e a gente seja sujeito das nossas ações. Então ainda é muito estranho para algumas pessoas que não estão acostumadas a lidar com esses processos de autonomia de comunidades tradicionais. A gente ainda enfrenta desconfianças, conflitos, a ausência de compreensão do papel de uma ONG coordenada por gente de terreiro. Mas nós somos muito tranquilos com a nossa atuação, né? Nós estamos sempre num processo de aprendizado, de fortalecimento institucional, e o coletivo ele também está num processo de regularização jurídica a partir dessa compreensão e definição melhor de seus objetivos. Foi um processo para nós muito rico de formação, de delimitar melhor a nossa atuação com coisas específicas, né? O que é que nos diferencia dos outros grupos, o que é que a gente traz de inovador nessa atuação
porque a gente também precisa pensar que existem várias ações sendo feitas, mas a gente ainda tem um vácuo muito grande em termos de atuação junto aos terreiros. A gente é muito carente desse assessoramento, né? O povo de terreiro ele é muito sujeito das bandeiras de luta de outros grupos. Nós somos um povo ainda com muitas dificuldades de organização, de escrita, de formulação de políticas, de incidência política nos espaços públicos. Isso nos torna, às vezes, sem autonomia e muito sujeitos de ações políticas ou governamentais que, de fato, não promove a nossa emancipação ou soberania política das coisas. As políticas, as ações afirmativas, a legislação que já existe no país para combater o racismo, a intolerância religiosa, o racismo religioso, elas ainda não são suficientes. Qual que é o grande desafio ali? Por exemplo, a gente está nesse mês de debate, mas durante todo o ano a gente tem acompanhado vários casos onde várias questões estão sendo mostradas pela mídia, mas a pessoa que é o que provoca a agressão, no final das contas, ele acaba não sendo penalizado. Há tantas políticas públicas, há tantas ações, mas por que ainda a gente não conseguiu, né, ver um resultado de fato no cumprimento da lei, né, na hora de penalizar quem agride, para que as pessoas consigam compreender que de fato o racismo é crime? Falta educação antirracista. O que seria essa educação antirracista, Lia? Bom, a educação antirracista ela pode ser um viés, mas ela não é só isso que vai resolver. O Brasil tem um problema estrutural. A sua base de formação social ela é escravocrata. Ela é formada, em sua maioria, por homens brancos. Isso é muito, muito forte na sociedade. Então, essa concepção ela é arraigada na estruturação das políticas públicas, que é o que o professor Silvio Almeida discute na questão do racismo estrutural, e é preciso dizer que o racismo estrutural não é uma categoria de racismo. Você está dizendo que o racismo estrutura a elaboração das políticas públicas. Ele é determinante no processo de construção de possibilidades, por exemplo, das políticas. Quando eu estabeleço um sistema de entrada na universidade a partir de um sistema, que esse sistema é excludente, porque ele vai possibilitar mais oportunidade aos alunos brancos e de melhor poder econômico, eu estou automaticamente referendando um processo de racismo estruturado no racismo. Por quê? Porque eu sei que a maioria dos negros brasileiros estão nas escolas públicas e que a qualidade do ensino não é a mesma de quem estuda. Então, a gente tem aí uma encruzilhada muito complexa, que é: os meus filhos ricos estudam nas escolas particulares, então todo mundo sai quase bilíngue dessas escolas. Mas eles vão concorrer com os filhos pobres, negros, da periferia, que não tiveram oportunidades nem de aprimorar os estudos, imagine de aprender uma segunda língua. Então, quando você vai para o Enem, por exemplo, você vai para quase um enfrentamento que é o filho que teve uma trajetória negra no Brasil para estudar com alguém que teve outra trajetória branca de privilégios para estudar. Eles vão se encontrar no mesmo corredor da faculdade pública. Obviamente que quem teve mais possibilidade de estudo, de estrutura de vida, que amanhecia o dia, tinha um bom café para tomar, enquanto que o outro saía em jejum, obviamente que é desigual. Então, não é possível você trabalhar uma sociedade dessa esperando o mesmo rendimento dessa criança ou desse jovem e que a oportunidade está por uma questão do esforço. Isso é um equívoco tremendo. Vai se repetir num ciclo. Vai se repetir num ciclo, e esse ciclo ele está em todas as camadas. E aí eu queria dizer que, dentre as diferentes categorias de racismo, eu considero o racismo religioso o mais emblemático de lidar. Porque hoje, no Brasil, a gente lida com uma concepção, não é hoje, né? Sempre lidamos com a concepção social e política de que os povos de matriz africana, os terreiros de matriz africana, por exemplo, são apenas espaços religiosos. Isso é um equívoco, porque aí você desconsidera o processo de atuação política e social que esses terreiros têm nas periferias, nos bairros, com sua atuação. Às vezes é o primeiro lugar que as pessoas vão, a mulher violentada, espaço de que acolhimento, sofre violência, que espaço de acolhimento, o jovem
dependente químico em desespero, ele lá que ele às vezes vai pedir uma ajuda, a doença mental, todos os desequilíbrios, todos os problemas sociais de um bairro, às vezes o primeiro lugar que ele vai é no terreiro. Então, a gente tem uma perspectiva de observação social que, a partir dessa realidade das pessoas, nós buscamos meios de mudança e transformação. Queria que a senhora falasse sobre as ações do Novembro Negro, não é? Que essa ação do coletivo da ENGIE, que pretende fortalecer essa luta, né, nesse mês e dando continuidade para os próximos meses do ano. A gente tem um dos objetivos nossos é a questão do enfrentamento ao racismo religioso. A gente tem uma linha de ação voltada para a questão do meio ambiente, mas também nós temos uma linha linkada à questão religiosa, que é o investimento nessa relação com o continente africano. Nós compreendemos, enquanto instituição, que nós somos frutos da diáspora africana, e nós não podemos perder essa relação umbilical com a África, com o continente africano, enquanto matriz. E isso no Maranhão, por exemplo, nós somos uma sociedade com muitos terreiros de matriz africana, de diversas práticas, do tambor de mina, candomblé, o terecô, a umbanda, a cura, a pagelança. Nós somos muito ricos, muito diversos nas nossas práticas culturais. Isso são heranças culturais desse processo diaspórico. Mas o Brasil ele tem uma dívida conosco, que é o não investimento no fortalecimento desses vínculos. E talvez o Maranhão seja o estado com menos ou quase nada de investimento na relação desses vínculos. O coletivo pretende trazer. Então, o coletivo teve uma reflexão interna no seu processo de fortalecimento institucional, que é o investimento no fortalecimento desses vínculos com o continente africano, e ele se traduz em algumas ações, e uma dessas ações é o intercâmbio cultural, tanto de pessoas vindo de lá para cá, quanto de pessoas indo para lá, para além da questão religiosa, mas com outros conhecimentos. Porque, geralmente, quando a gente fala de África, as pessoas ficam muito linkadas à dança e música. Isso é muito importante para nós, mas nós temos outros conhecimentos que podem ser trocados. Então, a nossa ação da agenda, por exemplo, nós temos uma jornada afrodescendente, nós estamos discutindo tecnologias. A gente quer discutir tecnologias, a segurança da informação, a construção de comunicação estratégica, porque a comunicação ela vai trazer para a gente também outros caminhos. Como que nós nos vemos? Como nós queremos ser vistos nos meios de comunicação? Como é que nós garantimos a segurança dos dados que nós veiculamos enquanto defensores de direitos humanos, mas também de construir estratégia dessa comunicação para nos defender, mas também para projetar as nossas potencialidades. Então, a gente tem 2 convidados, né? A gente tem um jovem vindo de Nigéria, jovem da Nigéria, que tem já um intercâmbio Brasil-Nigéria há muitos anos, que é o Idou, e ele vem também trazendo um pouco dessa vivência de cultura iorubá para fortalecer esse vínculo cultural, no sentido de que nós precisamos cada vez mais nos aproximar fisicamente desse continente, porque o estado do Maranhão ele não tem um investimento nessa relação, ou seja, nós temos terreiro do Egito fundado por uma mulher de Gana, por uma ganense. Nossos vínculos estão no Benin, mas a gente não tem, talvez só Pai Euclides foi à África, com Mãe Cabeca, foi ao Benin, foi ao culto de Vodum. Mas quem investe em nós para nós voltarmos para casa? Irmos e voltarmos para casa. Quem investe em nós para que os nossos irmãos venham para cá? Então, nós temos uma tranquilidade em promover essa atividade no sentido de fortalecer os vínculos, porque nós entendemos que para o Maranhão isso é muito importante. Nós temos muitas heranças. E essas heranças precisam ser trabalhadas fisicamente de forma coletiva das nossas memórias. Como é que fica sabendo dessa programação? Como é que as pessoas têm acesso a essa programação? E, assim, tem a oportunidade de conhecer mais o trabalho do coletivo? Então, a gente está publicado nas nossas redes, nós estamos publicando, a nossa agenda ela começa 16 e 17. Nós temos um encontro de vivências iorubá, onde o Idou vai trabalhar a musicalidade, né? As pessoas terão a oportunidade de aprender, tocar instrumentos percussivos, mas também de danças tradicionais africanas, não na perspectiva da dança por si só, mas na perspectiva da corporeidade africana, o que significa um corpo ancestral.
que é diferente do meu movimento físico de dançar. Mas é tudo um processo permeado porque nós nos expressamos dessa maneira. Isso é uma herança cultural e a gente quer fazer essa atividade refletindo sobre o corpo, sobre a herança ancestral, como a África pode nos fortalecer nesse entendimento identitário de que o povo do Maranhão, um povo negro, um povo diferente, e que ele tem raízes, né, e que ele precisa falar sobre isso, isso é ancestralidade. A gente tem 16, 17, dia 18 a gente vai fazer um encontro festivo no Tebas, que é um encontro que a gente está chamando de Yorubá Festa, porque a gente está trazendo a cultura Yorubá, parece que a gente está trazendo, nós somos da cultura Yorubá. Isso precisa ser evidenciado com mais firmeza, porque nós pertencemos aqui ao tronco linguístico Iofon, que faz parte do tronco linguístico Yorubá no Maranhão. E às vezes eu ouço coisas assim que eu fico, mas como assim? Nós somos da cultura Yorubá. Nós somos herança dessa cultura no Brasil. E a senhora sente, né? que, e principalmente os mais jovens, eles têm tido mais interesse por conhecer o passado do povo, né? Dos seus descendentes, antecedentes, ancestrais. A senhora tem percebido isso? A juventude brasileira e maranhense, ela tem se interessado mais por esse aspecto, mas a gente precisa sair do discurso midiático de ancestralidade. O que é ancestralidade para nós, para você, para mim, para você, né? Ancestralidade, ela não é uma palavra solta que se fala toda a mídia, todo mundo fala de ancestralidade, mas eu sempre faço essa reflexão. Porque a ancestralidade, ela é um conjunto de referências para nós. Né? E ela vai para além do biológico, espiritual, mas ela também pode se transmutar em espaços, em lugares. Uma árvore pode ser uma referência ancestral na medida que ela tem ali, na sua vida, uma trajetória do tempo. Ela demarca um tempo, ela demarca uma era. Então, uma árvore pode ser, para nós, por exemplo, a Pedra de Itacolumi, em Alcântara, é uma referência ancestral, porque ela tem uma referência física e religiosa para os povos de terreiro, que ela determina uma relação ritualística importante e vital para nós. Perfeito. Então, eu vejo muito interesse na juventude, né? Hoje a gente tem outras formas de expressão, se usa muito as redes sociais, hoje tem uma cultura digital, uma cultura da militância muito mais rápida, né? Que isso é uma reflexão que a gente também vai fazer. Há uma rapidez nessa comunicação que é diferente da militância, que não tinha esses mecanismos no passado, como nós agíamos, como nós atuávamos. Novos meios de luta, não é? Novas ferramentas que vão chegando. Né, que vão chegando. Eu queria agradecer a senhora a sua presença aqui no Toda Mulher, desejar sucesso nessa luta, né? Força, sucesso e muito axé. Eu que agradeço, o Coletivo Neji também agradece. Espera todo mundo, a gente vai publicar nas nossas redes as inscrições e as datas, tudo está sendo divulgado por lá. Acompanhe. Exatamente, é o mês de novembro, Novembro Negro, mas o coletivo tem uma série de ações durante todo o ano. Para nós, todo dia é dia de consciência negra. Todo dia é o dia de consciência negra, é isso aí. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.